Gente, boa tarde! Boa tarde. Boa tarde a todo mundo! A gente é a primeira vez que está fazendo agora o nosso CEO Day live, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso dia. A gente tem bastante coisa aqui para dividir com vocês. Eu acho que assim, depois dessa onda de lives, desses milhões de lives que eu não estou dando conta de acompanhar, aí eu decidi não ficar de fora. A gente falou, não, peraí, a gente também tem que participar dessa brincadeira toda aí. E a gente tem muito, né? Aí a gente tem aquela coisa de como missão de compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento também. Aqui alguns recadinhos, então, antes da gente começar a nossa live, só para avisar todo mundo, pessoal, o microfone de vocês está desligado, tá? Se vocês quiserem participar, eu gostaria muito que vocês participassem durante a transmissão, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar perguntas aí do lado da tela de vocês, tem na ferramenta uma parte escrito perguntas, se vocês quiserem mandar, ou se vocês quiserem através do chat também mandar perguntas, a gente vai recolher essas perguntas e no final do nosso bate-papo a gente vai responder todas, tá bom? Bom, quem não me conhece, eu sou a Juliana Altruda, eu sou a CEO da IO Group. A IO Group é uma agência full service em trade e marketing, tá? A gente tem uma visão, eu sempre tive essa visão desde que a gente assim, lançou a agência, de transformar o mercado, é ser uma agência transformadora junto com a indústria e junto com o varejo, tá? Então, por isso, a gente tem realmente uma missão, que é promover o relacionamento. Promovendo o relacionamento, a gente sempre tem um dia a cada mês, a cada 2 meses, mas a gente gosta de trazer conteúdo e compartilhar esse conteúdo com os nossos parceiros de negócio e com os nossos clientes também. Nessa ocasião, a gente sempre convida alguém de fora, sempre um parceiro, que ajuda a gente a trazer conteúdo, assim, as últimas tendências, o que está acontecendo no mercado. Nesse dia especial, a gente trouxe o pessoal do Aquila, tá? O Aquila que está nos ajudando aí, agradeço muito o Rodrigo Montenegro, que está nos bastidores ajudando a gente, ele que conseguiu configurar junto com todo o time do Aquila, né, esse dia super especial, o Henrique Massa também, que me ajudou bastante, e claro, todo o time IO, que está aí nos bastidores ajudando a gente a fazer isso acontecer, tá? É a nossa primeira vez de live, a nossa primeira vez trazendo o IO Day de forma live, então a gente também, eu estou tentando ver como é que isso tudo funciona, né? E aí, assim, falando um pouquinho do nosso parceiro, o Aquila é uma consultoria internacional de gestão de origem brasileira, ela nasceu aqui no Brasil, ela está presente no ranking FDC das multinacionais e ela é mapeada pelo relatório Source Global Research, que é uma instituição britânica de referência em pesquisas no segmento. Ela tem sede no Brasil, então aqui no Brasil ela está presente em Nova Lima, em Manaus, em São Paulo. Eles estão super chiques também, então eles estão presentes na Suíça, na Austrália, na Colômbia, em Portugal, né? E nesses últimos 9 anos, desde que eles foram fundados, eles estão presentes em mais de 20 países e nos 4 continentes do mundo, tá? Dividindo aqui essa missão de trazer para vocês conteúdo relevante, né, durante esse momento que nós estamos passando, eu trouxe aqui o Rafael Sobreira, da Oi aí, e a Cláudia também, a Cláudia Bessas. Gente, eles são muito chiques, porque eles não estão aqui no Brasil, não estão passando por tudo isso que nós estamos passando no Brasil. O Rafael é consultor sócio do Instituto Aquila, tem 21 anos de experiência nacional e internacional, sendo 7 deles, ele trabalhou aí bastante tempo no Banco Itaú, Unibanco, né? Hoje ele atua como um gerente de projetos, ele é responsável pela América Latina. Então, legal que o Rafael vai trazer para a gente também um pouco dessa visão da América Latina e como é que eles estão passando lá também esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil. E a Cláudia ela também é sócia do Instituto Aquila e ela é coautora do livro de formação de gestores. Ela tem mais de 15 anos de experiência e é responsável hoje pelos projetos do Aquila na Europa. Então, também a gente vai ter um pouco dessa visão internacional do que está acontecendo no mundo.
E assim, o que eu vejo, né? O que nós estamos passando? Nem vamos entrar muito no detalhe da pandemia, do Covid, porque acho que está todo mundo muito carente de saber o que a gente está acontecendo e que momento todo é esse que nós estamos vivendo, né? Mas assim, eu acho que com tudo isso, uma coisa a gente tem certeza. Toda vez que o mundo, né, passa por um desafio como esse, né? Vamos chamar isso de desafio. A gente tem aí como obrigação, e o mundo sempre traz isso, essa missão de se reinventar e de inovar, né? Então, historicamente, todo o cenário após uma guerra ou durante uma guerra, historicamente a gente vê que realmente tem grandes transformações no mundo. E é isso que a gente acredita que vai acontecer aqui também. Para vocês terem uma ideia, Israel hoje ele é considerado o segundo polo de inovação do mundo. E por que ele hoje é considerado esse polo de inovação no mundo? Porque a maioria da tecnologia desenvolvida em Israel foi desenvolvida durante um período de guerra. Então, a gente vê que esses períodos de guerra, essas grandes transformações, trazem para a gente também uma oportunidade gigantesca de inovar, de trazer novas ideias e de trazer novas formas de fazer o que a gente está acostumado a fazer do mesmo jeito, tá? E é isso um pouquinho que a gente vai discutir hoje, né, com a Cláudia e com o Rafael. Eles vão dividir com a gente bastante projeto aí de cases de algumas empresas, de como que essas empresas têm atuado fortemente durante esse período aí de pandemia, né? E aí a gente vai ver essas visões internacionais também dos dois, tá? E assim, a gente quer que seja uma coisa super dinâmica, a gente não quer que seja uma coisa muito rápida, afinal de contas, nós somos uma live trazendo conteúdo, infelizmente eu não sei cantar, então, né, não consegui trazer a Anitta também, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, né, que é realmente compartilhar conteúdo com todos vocês. Como vocês sabem, em todo Yo Day, a gente sempre tem aí a oportunidade de sortear alguns presentinhos para a gente no final do nosso dia. Então, a gente tem a participação do pessoal do Aquila, que doou 3 livros para a gente, super bacanas de negócio. Muito obrigada, pessoal aí do Aquila. A gente vai sortear aí para todos os participantes. O Hotel Belmont também tá doando para a gente uma Havaianas, tá? E eu também não podia ficar fora dessa. A gente vai sortear 2 caixinhas de som à prova de água. E é óbvio, a nossa mascotinha que está aqui participando o tempo todo do nosso Yo Day, tá? A gente vai também sortear uma foquinha, que é a nossa foquinha, deixa eu ver, foca no cliente, que é a nossa grande missão aqui da Yo Group, tá? Eu deixo agora com vocês, em excelentes mãos, cada um na sua casa, né? Afinal de contas, estamos todos em home office, com o Rafael e com a Cláudia, que vão dividir com a gente aí esse super conhecimento, esses cases extraordinários de como inovar, de como transformar o negócio num período que a gente chama que é um período de guerra, num período pós-guerra, tá bom? Ok, obrigado, Ju. Cláudia, quer falar alguma coisa antes de começar ou não? Obrigado, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Muito bom. Bom, então, seguindo a dinâmica da Ju, um pouco mais bate-papo, deixa eu fazer uma surpresinha também aqui. Ju, você pode colocar para sortear 10 máscaras do Aquila também, para ajudar todo mundo a sair de casa de máscara, tá bom? Uhul! Gente, quem tá mais? Aqui é quem sabe vai ao vivo, a gente vai... O pessoal participa mesmo. Daqui a pouco eu vou sair e entrar como participante, eu também quero sorteio. A gente, assim, só para vocês entenderem como isso vai funcionar, a gente está vendo todo mundo que está participando, viu? Eu estou de olho aqui em todo mundo que está participando. A gente está anotando aí, vendo a posição de cada um, a gente vai sortear os números, e aí, de acordo com a posição que o participante está, de acordo com o número sorteado, aí depois eu só peço para vocês, né, as pessoas sorteadas, deixarem aí no chat ou numa mensagem no individual os dados de vocês, o endereço, para a gente poder mandar para vocês os presentes depois da Yo Day, tá? Beleza. Então, assim, como é que a gente enfrenta uma crise, né? Primeiro tem que ter esse espírito, né? Tem que sorrir, né? Não dá para chegar com a cabeça baixa, porque o pessimismo só traz más energias, né? Uma sala de guerra convencional,
ela serve para qualquer tipo de situação. Quem conhece bastante bem de gestão de crise é clássico esse modelo. O que é uma sala de guerra? É literalmente como foi montado nas guerras mundiais, um comitê para ver como é que gerenciava aquele bloco de crise, que no caso era uma crise bélica. No nosso caso aqui, uma crise de uma pandemia que ninguém controla, ninguém sabe quando acaba, e infelizmente, tratando do que nos compete, né, a parte dos técnicos em medicina deixa eles avaliarem, nos compete garantir que as empresas funcionem da melhor forma possível e quando acabar a crise sejamos os primeiros a ter melhor desempenho. Então tem 2 caminhos para poder fazer quando você começa uma sala de guerra. Você tem que buscar ações ver e agir, ou seja, aquelas ações que eu consigo rapidamente implementar para a sobrevivência da empresa, e ações estruturais pensando num novo começo. Então, é importante ter esse modelo mental que eu tenho que fazer as 2 coisas em paralelo. Não dá para esperar passar a crise para pensar em ação estrutural. Eu tenho que, durante a crise, ver como sobreviver e já pensar como avançar nela. Trazendo um pouco do seu exemplo lá de acho que pouca gente sabe, mas o PDCA, que é a metodologia clássica que a gente trabalha, ele nasceu nos Estados Unidos na década de 20, mas ele começou a avançar mesmo no Japão pós-guerra. E foi o PDCA que fez o Japão conseguir sair de um país quebrado em 1950 para uma potência mundial em 80. Ou seja, em 30 anos, ele saiu do último do poço, estava aí disputando o último lugar do poço o Japão, a Alemanha e a Rússia, né, que tiveram grandes problemas, mas o Japão foi o único que teve bomba atômica. E quem startou isso foi esse crescimento do PDCA. No Japão, quem deu o grande start foi o Karou Ishikawa, com a famosa espinha de peixe. Ou seja, é nesse instante que aparecem as boas oportunidades, a gente consegue seguir adiante. Bom, olhando sob esse prisma, vamos tentar enxergar o momento como uma oportunidade. Quais são os 5 pilares importantes que eu tenho que trabalhar nesse instante? É óbvio que eu tenho que fazer a gestão de crise com inteligência de mercado, dosando como é que eu busco atravessar essa crise, trabalhando melhor as variáveis que eu tenho no meu mercado, lembrando que se eu não ajudar os meus parceiros, os meus clientes, e eles morrerem, eu não tenho para quem vender. Então, a gente, como um meio de campo, é importante lembrar que eu não quero ganhar em todos os lados, eu quero garantir que a cadeia inteira ela sobreviva, senão eu também não vou sobreviver no futuro. Obviamente, dosando isso com os riscos e a gestão bem rígida do fluxo de caixa, que todo mundo já fez, não vou falar muito em detalhes disso. Proteção aos clientes e transparência, esse é um momento fundamental, né? Porque isso dá o relacionamento futuro. Então, ter um relacionamento forte com todos os agentes da cadeia é muito importante e a transparência é essencial nesse instante. Não posso esquecer também da cadeia de operações e suprimentos, porque a máquina continua girando, e os principais ativos das empresas são os empregados. Então, a saúde e o bem-estar social dos empregados, essa preocupação que às vezes a gente pode esquecer num momento de crise, é muito importante, não dá para poder relevar. Todo mundo normalmente pensa, chegou o Covid, vai todo mundo fazer gestão do fluxo de caixa. Quem focar só na alavanca número 2 tem um grande potencial de não conseguir voltar para o jogo depois. Ok? Certo, Rafael. A gente escutou muito nesses tempos agora, nas visitas a clientes, a empresas em geral, que o resultado não vem e é culpa da crise, né? É muito comum as pessoas falarem que é culpa da crise. E o nosso líder ensinou, o líder do Acla, Raimundo Godoy, ensinou para a gente uma premissa que é muito importante de lembrar a todo momento, né? A única certeza que nós temos do mercado é que ele é um conjunto de incertezas. Isso é o que a gente sabe do mercado.
Então, é isso que a gente tem para trabalhar, com crise ou sem crise. Quando o mercado ganha, nem todos ganham. E o mesmo acontece quando o mercado perde, nem todos perdem. Então, aqui, em que posição que vocês querem estar, né? Nós vamos mostrar uma série de casos ao longo desse webinar de hoje, casos de empresas reais que pensaram diferente, desafiaram a tendência, conseguiram atingir resultados inesperados no sentido de garantir a sobrevivência da empresa, e não é só de passar pela crise, mas é de estar melhor depois, de garantir uma presença nesse novo normal. Mas antes, eu queria convidar todos vocês para refletir um pouco. E aqui nessa alavanca de gestão de crise e inteligência de mercado, tem 2 pontos críticos para a gente conseguir, juntos, como uma empresa comum, chegar num nível melhor, né? Sair da crise melhor. E são 2 pontos muito importantes, que é gestão e liderança, que a gente tem que falar nessa primeira alavanca. A gente costuma dizer que quem não mede não gerencia, né? Então, nesse momento, é muito importante estar ligado tanto aos indicadores internos quanto aos externos, às projeções de mercado, né? É preciso simular cenários pessimistas, realistas, otimistas, é preciso ter muita disciplina para acompanhar tudo isso. E uma figura essencial em qualquer empresa nesse momento é a figura de um líder. Ele tem um papel essencial na estruturação da sala de guerra, nessa reflexão do agora, em pensar do futuro. É muito importante uma coordenação comum dos esforços em uma mesma direção para criar um senso de propósito único, né? Um grande trabalho de equipe. Então, eu convido vocês a participar desse webinar, e muitos dos que estão participando da área de marketing, para pensarem e refletirem ao longo do webinar como que vocês podem ser líderes dessa inovação dentro da empresa de vocês. Como que vocês podem ser líder da mudança? Como que vocês podem contribuir para que a empresa de vocês, ou para que a empresa que vocês trabalham, seja também um caso de sucesso na crise? Um caso desses que vão contrariar a média, que vão ser diferente daquilo que é o esperado. Um estudo mostrou no início da pandemia que a maioria das empresas médias e pequenas não conseguiam sobreviver mais de um mês com o caixa que elas tinham, ou seja, catastrófico, né? Ou seja, precisa fazer algo diferente para passar por essa dificuldade, por esse problema de caixa. E o primeiro caso que eu gostaria que a gente abrisse aqui é um caso de um cliente que o Rafael trabalha muito próximo, que é de uma empresa que tinha tudo para fazer parte dessa estatística, mas ele conseguiu fazer diferente. Como é que foi, Rafael? Assim, hoje, passado alguns meses, é até divertido falar do passado, né? Mas no começo da crise foi muito complicado mesmo. Se a turma tivesse ficado chorando, não estaria no patamar hoje, porque as 5 alavancas tiveram que ser trabalhadas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. É uma empresa de varejo, né? E, assim, vocês que são da área de marketing sabem, né? O varejo foi uma das indústrias mais afetadas pela crise. Lojas fechadas, ninguém pode sair na rua, todo mundo segura dinheiro. Como é que vende? Bom, no dia em que foi determinado o primeiro fechamento de comércio e das indústrias, até as prefeituras e o governo não sabiam muito bem como organizar o que ia fazer, o que não ia fazer. Acho que nem vocês sabem, né, ainda, né, Rafael? Ninguém sabe, né, o que vai fazer, o que vai acontecer. Mas no começo estava bem pior, porque você tinha uma normativa de um lado, no dia seguinte, ou no mesmo dia, um outro fórum falava exatamente o contrário, e você não sabia o que se fazia, você mantém a fábrica aberta ou fechada, né? Então, assim, a fábrica dessa empresa em questão, a venda caiu 90%, né? Teve um dia que a polícia baixou na fábrica e mandou fechar a fábrica em 1 hora, senão todo mundo seria preso. No dia seguinte, o prefeito mandou abrir a fábrica de novo para poder tentar ajudar. Parecendo o Brasil. Assim, começa desse jeito, né? Aí você já fica naquela dificuldade. Pô, como é que eu faço? Bom, o faturamento caiu 90%. Taxa de inadimplência do que estava ainda previsto para ser recebido bateu 85%. Situação caótica, né? Não havia nenhum cenário, por mais otimista que você pudesse naquele instante, sustentar esse cenário. Bom, essa empresa é uma empresa no segmento B2B, ou seja, ela não atende o cliente final.
Então, ela estava refém de um outro segmento de empresas que era B2C. Ou seja, ele vende para a loja e a loja que vende para o consumidor final. Então, assim, não adianta ele querer trabalhar em campanha para a loja vender mais, porque a loja simplesmente não conseguia vender mais. Os clientes diretos aqui puxavam e as lojas todas fechadas e ninguém sabia fazer marketing digital. Então, nesse cenário, a gente começou a fazer diversas discussões na sala de guerra que foi criado, para buscar algum tipo de estratégia possível, né? E aí é pior que reunião de briefing, né? Foram 10 horas debatendo como conseguir achar alguma alternativa nesse formato, para buscar que os clientes diretos da loja continuassem de alguma forma comprando das lojas, para que de alguma forma a loja continuasse pagando a gente, para daí a gente conseguir renovar o ciclo. Então, porque, assim, eu acho, Rafael, que ninguém pensa, né? Às vezes, hoje a gente fala, poxa, o varejo está fechado, a loja está fechada, mas ninguém para pensar que, assim, isso impacta no ciclo como um todo de vendas, né? Porque você tem o varejo, você tem a empresa que vende o varejo, você tem a indústria, então, assim, é um impacto muito grande. Então, na hora que você traz esse caso para a gente, é muito interessante, porque você está falando, olha, o varejo foi impactado, mas quem vendia para o varejo também foi extremamente impactado. E a solução não veio do varejo, mas sim quem vendia para o varejo, né? Pensando no varejo, que é o cliente final dele, né? Exatamente. Então, qual foi a iniciativa que eles tomaram nesse caso? Foi uma campanha muito robusta de marca digital para ajudar os clientes diretos, né? A gente treinou os caras, né? Fez live, deu EAD, como trabalhar com marketing digital para que eles alcançassem os clientes que eles não conseguiam. Diversas lojas não tinham condição de montar uma ferramenta para poder atingir os seus clientes. Essa empresa montou um site específico para a loja conseguir continuar funcionando de forma remota digital para poder impulsionar a venda desses clientes. Depois eu conto o final da história, tá? Mas só para poder olhar o resto das outras alavancas, né? O estoque dos clientes, né? que já estavam estocados, né? Eles não teriam condições de manter no longo prazo uma sequência de pedidos se a gente não conseguisse ajudá-los a vender, mas ao mesmo tempo também a gente começou a baixar o risco do cliente de achar que ele estaria falido, e a gente tomou uma iniciativa de já alongar o prazo de pagamento, né, antecipadamente. Ao invés de querer protestar, porque não adianta nada protestar, cara, o cara não vai conseguir pagar no curto prazo, já vão alongar logo para ele ter tranquilidade e conseguir se organizar e ver que tem uma luz no fim do túnel. Com esse pacote de coisas, o que aconteceu? Os clientes começaram a chegar e comprar das lojas digitalmente. Foi interessante que teve alguns clientes, algumas lojas, cujo resultado no mês de abril foi o melhor mês da história da loja. Uau. Então, assim, é espetacular o que a coisa aconteceu. E é legal. E Rafael, assim, tem o Gilson acabou de mandar para a gente uma mensagem, né, que ele está comentando, que ele fala assim, ó, realmente ninguém estava preparado para o que aconteceu, né? E quem está se saindo melhor nesse cenário é quem teve uma resposta, uma reação muito rápida. Então é o que a gente vê nesse caso, né? A gente concorda totalmente. Essas lojas que conseguiram aderir nesse formato e avançar começaram a pagar a gente, e com isso a gente conseguiu retroalimentar e dividir o lucro entre a cadeia. Né? Teve loja que chegou a antecipar pedidos futuros, teve loja que conseguiu antecipar pagamento. Bom, resumo geral, tá? Hoje, o índice de inadimplência nosso, que estava no começo da crise em 85%, hoje ele está em 13%. Nossa! E não saímos da crise ainda. Então, assim, a gente está num patamar muito robusto para, na hora que a crise virar, a gente sair muito bem na frente. E quanto tempo foi essa reação, Rafael? Cara, Ju, assim, basicamente foram 10 dias. 10 dias. Foi uau, foi uma reação.
Eu acho que assim, é isso que as empresas realmente têm que prestar atenção. Não é questão também de você querer ser inovadora, né, de você querer trazer coisas novas, mas principalmente qual é a rapidez que você tem para se transformar e para reagir a um cenário desse que ninguém esperava, né? Pois é, isso assim, em 10 dias e ao mesmo tempo fazendo aquela redução do custo fixo preventivamente, ao mesmo tempo também negociando com os fornecedores que a gente ia ficar inadimplente para poder não ficar inadimplente, debatendo com o fornecedor, cara, vamos ajudar. Se você está conseguindo segurar a onda aí mais 15 dias, segura para mim, e se você for entrar em default, me avisa antes que eu tento repriorizar, né, para manter a cadeia inteira funcionando. Esse foi o principal caso legal dessa empresa, que ela deu uma puxada na cadeia inteira, né? Rafael, o pessoal está perguntando aqui qual que é da onde que é essa empresa? Cara, assim, não pedi autorização para o dono para falar dessa empresa, mas é daqui do sul do país. É brasileira, então. É brasileira. É uma Tá. empresa brasileira do segmento de varejo, que está presente em 45 países no mundo. Legal. É grande, então. E quem fez o Não, comentário mas da reação, gente, foi o Clayton, não foi o Gilson. Eu errei, desculpa. Primeira vez como apresentadora. Esse exemplo faz a gente realmente refletir, né? Desafia as pessoas a pensarem diferente. Eu acho que a inovação não é só a inovação de produto, é a inovação na forma que eu entrego, a inovação na forma que eu trato a cadeia como um todo, né? Ele foi rápido e ele foi transparente com toda a cadeia, com o cliente, com o empregado e com o fornecedor, e levou todo mundo no mesmo sentido, né? A liderança fez muita diferença aí. E ele não pensou só no negócio dele, né, Cláudia? Na verdade, ele pensou no negócio do cliente dele. Então, o negócio do cliente dele e garantiu do fornecedor também. Exato. Falou, olha, espera, meu plano é esse, me ajuda, porque é para todos nós termos um ganha-ganha. E um dos pontos que o Rafael comentou, né, esse exercício de fazer, reduzir os custos fixos foi algo que a gente viu em muitas empresas. E até aqui a gente viu casos de empresas que fizeram diferente. Tem um exemplo bem interessante que foi mesmo preciso usar a criatividade, que às vezes a gente tem que fazer cortes de pessoas, e é uma coisa que a responsabilidade social também é importante nesse momento. E reuniram várias empresas grandes, globais, e criaram uma plataforma compartilhada com muitas organizações, que entre elas viram aquelas empresas que precisavam desligar pessoas e fizeram um match com aquelas que precisavam contratar. Então, se o meu setor hoteleiro, por exemplo, está dispensando algumas pessoas, o meu supermercado está tendo uma demanda maior e eu posso realocá-las aqui. Então, ele não pensou só internamente também, mas eles conseguiram fazer esse match e garantir que, do ponto de vista social, não tivesse um impacto tão grande aquela redução que ele estava fazendo. E o mais legal desse caso, desse aplicativo, foi que ele demorou 14 dias entre a ideia e o lançamento. Uau. Então, esse desafio de fazer coisas em pouco tempo é algo que na crise, aquelas barreiras, aquela burocracia, aquela coisa toda que a gente vê no dia a dia das empresas, ela tem que desaparecer, porque o risco está ali, né? O risco está presente. Então, eu acho que isso é bastante surpreendente nos casos que a gente está vendo aqui na Europa também. E voltando a esse caso, né, do cliente do varejo, eu acredito que é um ótimo exemplo de como uma parceria comercial tem que ser válida não só durante os momentos de prosperidade, mas também nos momentos difíceis. É uma parceria comercial. Então, é por isso que eu acredito que... O pessoal está perguntando aqui, Rafael, qual foi, se você, óbvio que você não pode, né, divulgar, enfim, todos os números, mas se você consegue dar mais ou menos, balizar aí a questão do investimento, né, se é um investimento muito grande para fazer esse tipo de projeto. A gente gastou 20 mil reais. Uau! Uau! Criatividade. Exato, não, exato. Não, porque assim, às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz uma transformação, eu mudei isso, aquilo, gastei horrores, né? E aí é o que a gente está falando, é mais a questão da criatividade, principalmente dessa rapidez de executar, né? Então, você está me falando que você fez em 10, você está me falando que fez em 14, a gente vê que realmente essa questão de falar, não, vai mudar, vai demorar e tal, não é verdade, né? Eu acho que a gente tem toda a capacidade, é aí que a gente consegue ver a nossa capacidade de reação. Pois é, aí, Ju, nesse caso aí, é legal o seguinte, por isso que é um conjunto de forças. Então, quem puxou essa iniciativa foi a área de marketing da empresa.
Então, assim, como a Cláudia falou anteriormente, dá para puxar, fazer diferença. E da onde surgiu essa ideia? A ideia surgiu na hora de a gente aplicar aquelas reduções de 25% ou 50% que o governo favorecia para baixar o salário, baixar o custo da empresa e pagar com seguro-desemprego, etc. Na hora de escolher quem queria ser afetado ou não, a grande sacada foi, gente, vamos carregar mais em algumas áreas, que a gente sabe que não vai ter jeito, não faz sentido, e vamos deixar algumas pessoas multitarefas, para conseguir usar o máximo possível do recurso interno para fazer funcionar essa estratégia nossa. Então, juntou todo mundo para fazer um pouco do que não sabia fazer. E aí a gente teve pouco investimento por causa disso, que foi todo mundo, gente do financeiro foi trabalhando nesse assunto, do contas a pagar foi trabalhando nesse assunto. Não tem mais a história de cada um no seu quadrado, né? Esquece. Acabaram os nichos. Todos soldados, né? Viraram todos soldados. E aí, Cláudia, aproveitando, né? O Pedro está perguntando, então, como é que os líderes conseguem motivar as suas equipes num cenário como esse e num desafio como esse, né? Que é um pouco do que a gente está falando. Eu acho que aí tem que ter o senso de o propósito, né? Nesse caso, ele deu um propósito muito comum para todas aquelas pessoas que estavam participando da cadeia. E a gente diz que tem duas coisas importantes para você fazer o que o líder tem que desempenhar para poder fazer as pessoas seguirem, né? Ele tem que motivar e orientar. Também não adianta só motivar e não dar orientação. E também não adianta orientar sem motivar. Essas duas coisas têm que andar muito juntas. Então, trabalhar esses dois pontos e ter uma visão muito clara de onde quer chegar e levar todos com ele, eu acho que esse é o ponto principal, né? Tem que ter uma ambição, tem que ter um sonho, um desejo em conjunto. E isso tem que estar sendo repetido todos os dias. E a gente vê isso dentro das salas de guerra. O grande papel do líder é esse, ele tem que deixar todo mundo direcionado na mesma direção, porque senão as pessoas se perdem, né? E aí, quando não vê acontecer, aí pode desmotivar mesmo. Então, eu acho que de todos os casos que a gente viu pelo mundo, as ideias que têm mais sucesso são essas que os líderes conseguiram trazer todos juntos para uma mesma direção. E aí eu vou passar um pouquinho agora para a alavanca 3, que é a alavanca de clientes, né? O pilar de cliente, para mim, é o que eu gosto mais, vamos dizer assim. Todos são muito importantes, mas o de cliente, para mim, é como a gente tem que pensar no cliente, pensar nos detalhes, como que a gente pode estar mais próximo dele, mesmo estando todos distantes nesse momento, né? Trata-se de entender as necessidades que surgiram na situação atual, de surpreender ele com ofertas valiosas. E às vezes você precisa alterar o seu produto, a maneira que você entrega, a sua cadeia de valor, pensar até mesmo o jeito que os seus funcionários, a função daquelas pessoas que estão hoje dentro da empresa. E um caso que chamou minha atenção, porque era um dos casos mais difíceis, eu falei, como que esse setor vai fazer, né? Foi uma sala de concertos aqui em Londres, é muito comum, né? Essas empresas de shows, de casa de shows. E eles lançaram uma campanha que chama The Show Must Go On, que é o programa tem que continuar, o show tem que continuar. E o que eles fizeram? Eles, não podendo ter a plateia lá no dia a dia, perdendo receita com isso, eles criaram um canal online onde eles passaram a liberar em períodos restritos. Então, por exemplo, no fim de semana eu libero uma peça da Broadway e as pessoas assistiam aquela peça da Broadway. Com essa iniciativa simples, que parece algo, né, que não teria impacto nenhum, eles conseguiram atingir mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Quanto que isso vale? Qual que é o impacto disso, né? Então, foi uma que chamou bastante atenção. Outro caso que eu achei interessante, e interessante não porque ele é diferente. Só para complementar isso que você estava comentando, e é muito interessante, porque assim, ele é um case internacional, ou seja, foi feito lá fora, mas que a gente aqui no Brasil recebeu a possibilidade de ver peças da Broadway. Eu recebi no meu WhatsApp, falando, olha, peças da Broadway liberada para a gente assistir. Então, ele aumentou o alcance dele, ele saiu da questão local e recebeu uma visão global, né? E mesmo que você assista ele online, você fica com vontade de ir lá ver ao vivo depois, né? Você ainda tem essa expectativa de receita futura, você cria isso. E eles nunca tiveram tão próximos dos clientes dele, porque a pessoa que entra ali no site e começa a seguir, ele tem agora um canal para falar direto com esse cliente. Então, foi muito interessante mesmo. Eu estou perguntando qual que é o nome do aplicativo da empresa que ajudou a outra empresa.
Olha, eu não sei o nome do aplicativo, mas eu prometo que eu divulgo aqui. Até o final eu levanto o nome do aplicativo, ou então a gente manda depois. Mas eu sei quais foram as empresas que participaram, e foram empresas grandes, hoteleiras, rede de supermercados, e não foi só aqui na Europa, foi no mundo, foi global a iniciativa, mas eu passo o nome para vocês depois, que eu não sei de cabeça. Tá bom. A gente responde no final, Lívia. Outro caso que eu achei interessante foi o das academias, porque quando começou essa medida do distanciamento, muitas ofereceram aulas online, foi um caminho comum, mas teve algumas que foram além, que como elas ficariam com os equipamentos e acessórios parados, elas começaram a alugar esses equipamentos e acessórios para os clientes que queriam manter esses exercícios em casa. Então, eu achei a ideia interessante porque existia uma série de exercícios, que eu sei que existe uma série de exercícios que você não precisa de fazer equipamento nenhum, mas às vezes o cliente quer e tem o costume de usar aqueles equipamentos e aqueles acessórios e quer, por esse período de pandemia, ter aquilo em casa. Não é algo que ele quer para sempre, porque vai atrapalhar o ambiente dele, né? Mas ele gostaria de ter aquilo por um tempo. E isso foi legal porque saiu os dois lados ganhando. A academia também garantiu uma receita a mais através do aluguel desses equipamentos. Então, é outro caso simples, fácil, que a gente gostaria de trazer aqui também. E teve... A gente, quando vai conversar nas empresas, muitas perguntam para a gente, como é que eu faço para ser inovador, né? Eu tenho que ser essas empresas aí de nome grande, tem que ser uma Disney, uma Alibaba para ser inovador? Todas as pessoas podem ser inovadoras, existem vários fluxos de gerenciamento para apoiar isso, e nós também oferecemos solução nesse tópico, mas nesse momento, como nós estamos vivendo hoje, né, essa situação que hoje, que é preciso de velocidade e resposta rápida, a minha sugestão é, observa primeiro as práticas que existem no mundo, observe o que as empresas estão fazendo e verifique o que daquilo pode ser útil para o seu negócio, porque aí você já tem uma agilidade muito maior. Teve uma ação de marketing que eu acho que ficou conhecida no mundo todo, que é de uma empresa de bebidas, que depois ela foi espalhando em segmentos pelo mundo. Uma empresa de cerveja começou a vender vouchers para apoiar os restaurantes e bares afetados pelo lockdown. Então, eles pagavam cerca de R$50, né, o cliente final pagava cerca de R$50 e recebia um voucher de R$100 para depois gastar no restaurante favorito dele, patrocinado pelo fabricante da cerveja. O valor pago desse cliente final garantiu alguma receita para os restaurantes hoje e o fluxo de clientes no futuro. Algumas semanas depois, eu vi outras empresas de cerveja adotando a mesma prática em vários lugares do mundo. Então, não tem problema você copiar a mesma prática, é muito pior você não fazer nada do que fazer um pouco mais tarde. Então, certamente, esse apoio desses fabricantes de cerveja não foi suficiente para manter o restaurante, mas foi uma forma desses parceiros dizerem para os restaurantes, olha, vocês também são importantes para mim, né? Se nós estivermos juntos, nós vamos ficar mais fortes. Então, eu lembro também que quando a gente estava conversando disso, eu vi alguma coisa na China de gente que foi ainda além. Como é que foi? Não, a gente estava fazendo um projeto para um dos nossos clientes e aí a gente estava pesquisando, né, os cases de inovação que o pessoal está fazendo para realmente ajudar e suportar os bares e restaurantes. E a gente entrou com um case da China, na verdade, quem me apresentou foi a Adriana, da nossa equipe de criação da agência. E assim, é uma marca de cerveja chinesa, que aí ela quis criar um bar virtual. Ela criou um bar virtual. E foi muito legal, porque assim, ela criava um bar virtual para você poder participar desse bar. Você tinha que comprar a cerveja, né? Você comprava a cerveja e aí eles faziam um sorteio de quem iria participar desse bar. E a gente, né, pessoas comuns, participavam do bar, mas eles também convidavam pessoas, celebridades, né? Pessoas famosas, enfim, da China. Então, imagina você, tudo isso, claro, online, né? Imagina você batendo papo aí, tomando cerveja, conversando com um cara que você admira, uma celebridade, enfim. Então, eles conseguiram, através da estação desse bar virtual, aproximar as pessoas. É bem bacana. Esse tipo de iniciativa gera um outro mercado que antes não era tão praticado assim, né? Imagina, uma festa virtual, e eu tenho certeza que a procura foi grande, né? Foi bastante. As vendas foram ótimas, ótimas.
E assim, para todo mundo, a gente vê, né, todas as empresas indo atrás. Eu acho que é isso um pouco que você falou, Cláudia. Eu não vejo essa questão da inovação, de eu estou copiando uma inovação ou isso. Pelo contrário, eu acho que assim, as pessoas inovadoras, elas criam a tendência para as pessoas também seguirem a tendência, né? Perfeito. Eu acho super válido. Por isso que esse tipo de discussão, a gente trazer cases interessantes e inovadores, é bacana para compartilhar conhecimento, porque vocês às vezes veem umas coisas, a gente vê outras, e a gente compartilha e divide isso, acaba virando um conhecimento comum. Teve uma cadeia de churrascaria que também seguiu por um lado que me surpreendeu. Ele, por um lado, eles tinham uma grande parte da receita comprometida com bloqueio, né? Mas, por outro, eles viram uma enorme oportunidade de instalar máquinas de venda automática de carne premium e bebidas dentro dos condomínios, do saguão dos edifícios residenciais. Eu achei uma ótima ideia, porque se você não pode ir na churrascaria, você pode pelo menos gastar, ir ali no hall do seu edifício e comprar. Não precisa nem ir para a fila do supermercado, não precisa nem sair de casa. E essa semana eu vi uma publicação no Harvard Business Review sobre 3 comportamentos que devem mudar pós-crise. O primeiro dele é o conhecido de todos, né, que é a parte de home office. O segundo, ele fala bastante da redução do tamanho das famílias. E o terceiro, que ele fala, é da densidade, de como esses mercados, esses restaurantes, essas empresas menores vão ter que começar a oferecer agora diferenciais desse tipo. Então, um restaurante, se ele quer se tornar mais forte, eles vão ter que adaptar a nova realidade e oferecer mais valor para esses consumidores que querem aproveitar a viagem quando vai lá buscar uma comida, ele também pode já fazer uma compra básica do supermercado. E essa churrascaria foi além, ela levou para dentro da casa das pessoas uma facilidade que não tinha antes e conseguiu sair bem, né, nesse momento, que ela não ofereceu só a comida takeaway, como todas as outras empresas de comida ofereceram. Ela surpreendeu. Então, esse também, para mim, foi um caso bem interessante da gente ver. E esse é um caso do Brasil, esse é um caso de uma empresa do Brasil. E assim, para mim, sabe o que é engraçado? Porque a gente está falando da questão, né, já que nós estamos em momento de guerra, aqui que nós temos as inovações e tal, como mudou a nossa percepção, né? Eu acho que nesse tempo de pandemia, eu falo isso, a gente sabia que tudo isso iria acontecer, mas a gente imaginava que iria acontecer daqui a 10 anos, né? Acabou tudo acontecendo agora. Então, a gente teve que realmente acelerar esse processo todo de transformação. Porque quando a gente levava algumas ideias, nós tínhamos uma agência, né, uma agência aí, principalmente para levar inovações para os nossos clientes, a gente apresentava umas ideias inovadoras, que foi um dos casos, a gente apresentou um case parecido com esse que você falou, Cláudia. Na época, o cliente não estava preparado para receber essa inovação. Eu tenho certeza muito arriscado. Ele fala muito arriscado. É muito arriscado. Não, as pessoas não vão, imagina, querer comprar a vending machine no condomínio dela, a carne, sabe? Assim, eles não conseguiam enxergar essa possibilidade. Depois que a gente passou por tudo isso, né, eu acho que é muito mais fácil essa aceitação da inovação, essa aceitação de mudança de hábito de consumo. Então, e fora a questão do delivery, né? O Dijan estava falando aqui no grupo, dividindo com a gente, o quanto cresceu esse mercado, esse segmento de delivery. Gente, hoje todo mundo tem no seu telefone um aplicativo de delivery. Né? Antigamente, as empresas imploravam para você, pelo amor de Deus, baixe o aplicativo. Né? Então, acho que assim, coisas também são transformadoras do mercado. Aqui, os aplicativos de delivery no Reino Unido, eles começaram a também entregar coisas de supermercado, porque o supermercado saturou tanto, e aqui foi surreal, eu acho que o Brasil ainda não está passando por isso, espero que não passe, mas aqui nós chegamos a ter filas imensas de 2 horas para entrar no supermercado para comprar alguma coisa. Se você entrava no site, existia fila online. Você entrava e estava assim, 120 mil pessoas na sua frente. Espere 40 minutos para poder acessar o site. Então, foi algo surreal. E aí, eles também passaram a olhar os aplicativos e aí você podia pedir para um aplicativo comum, né, de entrega, algumas coisas que você queria no supermercado. E esses aplicativos tinham uma entrega especial dentro do supermercado. Isso também ajudou. Gente, então, loucura. É uma loucura. O pessoal está perguntando que churrascaria que foi o caso. Foi no Sul também, mas nós não pedimos permissão para falar o nome. Tá? O que tem de comum nesses cases todos, Ju? Tem um pouco de DNA de startup. Então, sim, verdade. Todo mundo que antes era conservador teve que ter um pouco de DNA de startup. A liderança
teve que tomar decisões de risco de uma hora para outra, né? Porque, cara, dessas ideias, quem sabia o que ia dar certo e o que ia dar errado? Não tinha... Ah, fazer um MVP. Não dá tempo, né? É fazer ou fazer. Mas é aquela coisa, né? Quando você não tem o que perder, porque bem ou mal, você não ia ter vendas, você não ia ter nada. Então você fala assim, eu não tenho o que perder, vamos arriscar, né? Por isso a questão de um cenário que a gente está chamando de guerra é esse. Então, já que meu impacto nas vendas, eu já tenho um impacto nas vendas. Então, deixa eu arriscar agora para ver se pelo menos eu melhoro um pouquinho. Agora, tem uma coisa que não é muito voltada para a inovação no conceito clássico, e que é uma falha que a gente vê acontecendo recorrentemente nas empresas, que é, por exemplo, a questão do home office. O que eu vi muito acontecer de forma não adequada, vamos dizer assim. Cara, fechou, vai para casa, não sei o quê, depois a gente combina, vamos fazer uma call, a gente fala por WhatsApp, faz um Zoom, etc. Bom, gente, o processo que a gente fazia corriqueiramente na empresa, em formato de home office, é outro processo. Né? No dia para a noite, você tenta fazer, né, com heróis, né? Arruma daqui, arruma dali, mas se a gente não estruturar de forma organizada, vai dar pau. A pessoa vai ter retrabalho, vai ter um trabalho quadruplicado. A gente está escutando muito a turma falar, cara, estou trabalhando muito mais agora no Covid do que antes, estou rendendo muito menos. Bom, bem-vinda. Vale a pena dar uma revisão, como é que estão os processos, porque os processos estavam montados. Acho que deu uma cortada ali. Passar de uma área para outra. Os processos estavam montados para... Voltou? Você cortou um pouquinho, Rafael. Os processos estavam montados para a convivência. Eles não estavam montados para trabalhar à distância. Os processos estavam montados para o documento passar do departamento A para o departamento B e depois para o C. Como é que se o documento flui agora na organização se está todo mundo fechado em casa? Então, uma das coisas importantes fazer é inovar na reconstrução do processo em home office. E aí tem duas vertentes, né? Tem as empresas que estão se preparando para a volta, aprendendo com home office, já se estruturando agora, ainda durante a crise, para não ter que voltar 100% para o presencial. E tem as empresas que estão rezando para acabar logo o confinamento, o distanciamento, para voltar a trabalhar sem ser home office. Lógico, tem um equilíbrio entre as duas coisas, mas é importante essa reflexão, que assim, tem vários impactos. Né? Tem muita gente já preferindo trabalhar em home office hoje, que consegue conciliar melhor algumas coisas, principalmente quem tem filho em casa, principalmente filho pequeno, né? Que ajuda bastante. Tem gente que está surtando porque tem filho em casa, né? Porque não está na escola e está em casa. Então tem gente que está surtando também. Fala, pelo amor de Deus, abre o escritório que eu preciso ir para o escritório. Mas aí o problema não é do home office, o problema é da escola. Quando voltar à escola, o home office vai ficar feliz. Tem um case também que aconteceu aqui, agora foi um projeto que a gente vendeu para uma empresa de redesenho de processo após a pandemia. Então, em lockdown, no começo da pandemia, todo mundo fechado, restaurante fechado, tudo fechado, a gente fechou um contrato com uma empresa para redesenhar alguns processos da empresa e fazer o redesenho do processo totalmente remoto. Nem a gente estava pronto para isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, beleza, vamos enfrentar esse desafio, mas me dá uma semana para pensar como é que eu vou organizar para fazer isso funcionar. Uma coisa é você ter um apoio pontual de um especialista. A própria Cláudia já participou de vários projetos com a gente aqui na América Latina, atuando de Londres para poder agilizar tempos, né? Outra coisa é você ter a equipe inteira remoto, da equipe do Acla, da equipe do cliente, ninguém conhecendo ninguém, todo mundo falando por Zoom,
Você imagina desenhando o fluxo, escrevendo procedimento, tudo remoto, de um processo que já não funcionava quando era todo mundo presencial. Meu Deus, então 45 minutos no Zoom só, e depois acaba. Olha, como a gente conseguiu estruturar como fazer um projeto de redesenho de processo 100% remoto, a gente teve vários benefícios. Por exemplo, a gente conseguiu colocar especialistas pontuais de etapas do processo de diversas partes do Brasil e do mundo, para fazer 2 ou 3 reuniões, que antes era muito difícil de conseguir conciliar fazer essas coisas. Então, a gente teve um aporte de conhecimento específico na hora que precisava. Isso caiu bastante o custo do projeto e deu uma melhoria qualitativa muito grande. Por incrível que pareça, todo mundo cumpriu horário. Não tinha aquele negócio de chegar atrasado. Se chegasse atrasado, todo mundo começava a reunião, porque via que a pessoa não entrou. Então, a disciplina, ao longo do tempo, foi muito grande. Ju, foi um projeto que durou 45 dias, foi um sucesso, foi entregue no prazo, e a turma está pensando em como seguir adiante, mesmo durante a pandemia, porque fala, cara, tem algumas coisas que poderia esperar, mas vão continuar. Legal. A gente estava falando da questão dos hotéis, né? E aí veio o aplicativo que você comentou, Cláudia. A Lívia dividiu com a gente aqui que a Cor está alugando alguns espaços dos seus hotéis para coworking, para ajudar os pais que precisam trabalhar e não conseguem trabalhar de casa. Então, eles estão alugando espaço. Então, é uma outra maneira aí também de inovar. Né? Uma receita diferente. Eu escrevi o nome do aplicativo no chat, não vou falar para não ficar no vídeo depois para propaganda, mas todos podem ver aqui no chat o nome do aplicativo também, tá? Obrigada. Aqui, as pessoas na situação normal, né, as funções também estão mudando. Né? Esse exemplo que o Rafael deu, a forma de você trabalhar remoto tem que muda o processo quando ele é remoto, a função do supervisor num processo normal, ele está ali do lado da pessoa que está exercendo aquela atividade, ele dá a orientação, ele verifica se está sendo seguido o procedimento, ele treina. Isso é muito comum num processo que a gente tem o contato. Quando a gente passa esse processo para um processo que é um processo virtual, né, que é um processo remoto, que vai ser executado com as pessoas à distância, a função do supervisor continua a mesma, mas como ele tem que fazer isso, agrega muita tecnologia e o processo também altera. E com isso ele tem que também alterar a maturidade de gestão dele. É preciso criar controles ao longo do processo para depois, então, eu conseguir fazer essa função de supervisor. E às vezes as pessoas acham que é só mandar para casa e tá ok. E eu continuo rodando meu processo da mesma forma que eu rodava antes. Isso é muito difícil de funcionar. Então, tem que pensar nesse triângulo completo, pessoas, processos e tecnologias. Se eu só mudo a tecnologia e não mudo a forma que as pessoas estão fazendo e o processo que eu estou executando, a chance de não ter sucesso é grande, né? Então, aqui na Europa, a gente conseguiu... Nesses últimos tempos, tem 2 demandas grandes que as pessoas estão chegando na gente. Uma é o suporte para acelerar a transformação digital, e aí a gente está falando de empresas que tiveram mesmo a redução, e aí tem um exemplo bom do Brasil, que é esse, eu posso falar o nome, que é do Metrô do Rio, que ele já fez algumas publicações sobre esse assunto, que ele está aproveitando esse momento, que ele está com 80% abaixo das pessoas que estão utilizando o metrô, para tentar fazer já a transformação digital e oferecer um serviço melhor assim que tiver a retomada. E o outro é programas de treinamento para desenvolver essas novas habilidades e competências necessárias nesse novo normal, que as pessoas também têm que mudar a forma de trabalho que elas estão atuando. Então, o distanciamento social acabou não apenas aproximando empresas dos seus clientes, e é estranho falar, né, que quando a gente distanciou, a gente aproximou, mas ela também aproximou as pessoas dos funcionários, as empresas dos funcionários. Uma empresa antes que estava... que falava oi, bom dia ali, hoje ela tem que saber se aquela pessoa está com uma criança em casa, né? Ela sabe que a criança está ali. Quando ela faz uma reunião, ficou mais aceitável ter alguém ali passando atrás, gritando. A gente ficou mais próximo de alguma forma. E a gente vê cada coisa, né? É emocionante, às vezes, fazer algumas reuniões. E a gente teve alguns clientes aqui que eram totalmente contra o trabalho remoto e que pela primeira vez, quando eles começaram a fazer, eles viram isso de maneira muito positiva. E aí uma empresa preocupada com isso, né, como que eu garanto o bem-estar do meu funcionário que está lá na casa,
eles já estavam fazendo acompanhamento para ver se tinha algum parente que estava tendo a doença ou não, se precisava de alguma atenção especial. Eles já estavam fazendo aulas de yoga online, estavam fazendo essas festas online, né? Promovia os encontros online DJ. Mas eles falaram, eu acho que ainda a gente não está conseguindo atender o que o nosso funcionário quer. E aí eles fizeram uma entrevista, uma pesquisa online de clima, e uma das perguntas era uma pergunta aberta, que eles perguntaram, o que nós podemos fazer para tornar esse período menos estressante para você? E aí, surpreendente ou não, a maioria das respostas vindas dos funcionários eram coisas super simples que eles ainda não tinham pensado. Um dos funcionários teve o pedido dele aceito e ficou muito surpreendido. Quando ele foi fazer a pesquisa, ele respondeu, num tom ainda de brincadeira, eu queria muito a minha cadeira, eu amo muito a minha cadeira. E 2 dias depois, a cadeira foi entregue lá na casa dele. Claro que existem várias questões que às vezes impedem as empresas de atenderem pedidos como esse, né? Mas a atenção às pessoas, a esses detalhes, também é muito importante. Eu tenho que cuidar do meu cliente, eu tenho que cuidar do meu processo, eu tenho que cuidar do fornecedor e eu tenho que cuidar das minhas pessoas. Então, o pessoal, o Clayton está perguntando, né, nesse novo modelo, nesse novo processo, quais as competências que as pessoas têm que desenvolver, né, para realmente dar conta desse novo modelo de processo virtual e remoto? Essa pergunta é muito boa. A gente está adaptando nossos cursos todos também, colocando novas formas também de trabalho. Eu acho que muitas coisas mudam. Por exemplo, nesse caso da supervisão, se um processo vai ser feito online, eu vou mudar essa função também e vou ter que criar habilidades. Tem coisas que são mais óbvias, né? As pessoas têm que ter alguma habilidade com tecnologia para conseguir conviver nesse mundo também. Mas eu acho que a mais importante aqui é da liderança. E as pessoas, eu acho que tem 2 características, e aí eu ouvi isso até de um CEO que ele fundou 2 empresas que sempre foram remotas, são 2 startups que sempre começaram do zero sendo remotas. E aí perguntaram para ele como que ele conseguiu fazer isso dar certo. E aí ele falou que 2 características foram as coisas mais importantes, autogerenciamento e autorresponsabilidade, e que a equipe dele tinha isso. Porque se a equipe não tiver autorresponsabilidade e autogerenciamento, é muito difícil. Então, eu acho que a liderança tem que mudar, mas as pessoas também têm que criar esse formato novo, né? É muito fácil distrair, ter um cachorro ali, ter uma criança ali, ou esquecer de avisar que ia numa reunião, ou que ia no médico levar alguém. Então, isso é importante, essa colaboração e essa forma de ter autorresponsabilidade naquele emprego, eu acho que são 2 características que eu citaria aqui. Existem inúmeras que precisam ser desenvolvidas, e aí eu diria que depende muito do caso da empresa, de ser 100% remoto, de não ser do processo ser digital ou não, mas essas 2 eu acho que são importantes em qualquer caso, né? Tem gente aqui, a Tainara, a Thay está morrendo de saudade da cadeira da agência. A gente vai voltar, não, Thay? Você vai usar a sua cadeira. Então, o Clayton está dizendo que você está dando um show, Cláudia. Obrigada. E ele tá falando pelo que a gente faz, né? É o senso comum. Ele falou que, assim, nesse processo todo que vocês estão comentando, é muito importante a questão de estabelecer métricas, né, claras durante todo esse processo. Controle, né? A gente fala que quem não mede não gerencia. Então, você não vai conseguir gerenciar nem perto nem longe se você não medir. Saber o que medir também exige sabedoria, né? Não é para medir tudo, porque senão... E tem algumas empresas que têm essa tendência, que querem microgerenciar por exemplo, o funcionário dela que está trabalhando em casa o tempo todo. Então, não dá, mas tem que saber o que medir e como interpretar isso, né? E como usar esses dados de maneira correta. Eu não sei você, Rafael, mas assim, eu acho que foi o que a Cláudia estava falando. Tudo vai mudar, né? Inclusive a forma da gente educar e da gente fazer essa parte de gestão enfim, e processos com todo o time, com toda a equipe. Isso aí não tem retorno, né, Ju? Não tem mais como voltar. Principalmente na hora que você olha o principal fato das pessoas quererem voltar para o dia a dia dela normal como era antes, né, é porque a gente é resistente, né? A gente sempre fica na zona de conforto de é mais fácil fazer o que eu já faço hoje do que reinventar o que eu faço e fazer de uma forma diferente. Vai dar certo, vai dar errado? Então, a resistência natural do ser humano. A crise veio e vai ter um novo mundo a partir de agora.
queiramos ou não queiramos, o mundo antigo já foi. Vai ser uma nova forma de trabalho daqui para frente. Estava comentando essa história da transformação digital, a gente sente isso muito na agência, né? A agência, a gente tem diversos serviços, né? A gente oferece, a gente é full service, né? O que você precisar de marketing, trade marketing, a gente consegue entregar. Mas hoje, a agência toda está focada quase que 100%, todos os projetos que entram na agência são basicamente projetos de digital, projetos de plataforma de relacionamento, de incentivo, de ensino à distância, né? Que a gente vê realmente essa falha, né? E as pessoas estão correndo atrás disso para se preparar para o pós-Covid. E faz todo sentido, né? E tem que preparar. Rafael, como é que você fala quando alguém fala que se o PIB cair 20%, eu fecho as portas? Como é que você fala? É boa essa frase. Tem que lembrar que não existe 80% do PIB que está aí. Então, tem que correr atrás dos 80%, não pensar que... Deixa os outros fecharem, né? Corre atrás dos 80%. E trabalha a sua cadeia de valor, cliente, fornecedor, empregado. E Cláudia, é o que vai acontecer, tá? O PIB no Brasil aqui, falando particularmente do Brasil, que deve ser um pouco pior do que outros países, ele vai ter um impacto econômico mais amplo. Não vou nem entrar na parte política, que não convém a gente mencionar aqui, mas potencializa essa dificuldade de retomada do país. Então, vai cair, né? Não tem milagre. Mas mesmo que caia 20%, nenhuma projeção pessimista fala em cair 20%, né? Vai sobrar 80%. Quem já foi lá em Wall Street já viu a figura do touro e do urso, lá na Bolsa de Nova York. Né? Assim, quando o mercado cai, nem todos perdem. Rafael caiu também. Essa é a pergunta. Repete, Rafael, falhou um pouco. Falhou. Quando o mercado está caindo, né, que é a situação atual, você quer ser o urso ou o touro? Qual papel você quer desempenhar? É assim que a gente tem que pensar, não tem para onde sair. Como é que é o touro? Como é que é a história? Quem que é o touro? Quem que é o urso? Vamos lá. Quem que é o urso? O urso o urso ataca de cima para baixo. Então, o urso ele representa quando o mercado está em queda. E o touro ataca de baixo para cima. Então, ele representa quando o mercado está subindo. Boa. Então, não interessa se o mercado é do urso ou do touro. Eu tenho que ganhar minha fatia maior no mercado. E aí eu tenho que pegar as resistências internas, né? Não tenho para onde sair. Eu acho que a maior qualidade do novo colaborador nesse momento é aquele que entender que ser resistente não vai ajudar. Lembra no curso de gestão de pessoas que todo mundo faz? Você tem que sair do papel de vítima, né? Seja mais ativo, né? Pergunte mais o que eu posso fazer pela empresa e menos o que a empresa pode fazer por mim, que é um pouco chavão. Gente, é isso. Não tem para onde sair. Não tem novas qualidades assim grandes ou homéricas. As qualidades são as mesmas, só que vão ter que potencializar algumas que era fácil relegar porque é fácil empurrar para o próximo, né? Problema do outro. Verdade. Agora, Rafael, o José está perguntando aqui para a gente, né? Ele falou assim, o que a gente apresentou, alguns cases que a gente apresentou, a gente falou de grandes empresas, né? E ele queria entender um pouquinho qual que é a visão e a percepção de vocês para as pequenas empresas, para as pequenas e médias empresas, que eu acho que, com certeza, num momento como esse, principalmente em função do impacto que eles têm em cash flow, né? Conseguem se recuperar nesse mercado. E eu até comentei com vocês essa semana de um case que aconteceu aí na Ampro, né? Um grande player do mercado, ele, enfim, tinha algumas agências que atendiam ele, e ele, por ser um grande player do mercado, ele falava para um pequeno player, para uma agência, olha, eu te pago aí com 120 dias, né? E aí você imagina agora a gente num momento como esse, onde o cash flow é super importante, o pequeno falou assim, olha, pelo amor de Deus, 120 dias não dá, a gente não consegue sobreviver a isso, né? E aí foi uma discussão bastante interessante que aconteceu, inclusive, no LinkedIn. E aí a resposta do grande player de mercado é, vocês têm razão,
né? Então, vamos mudar a nossa política aqui de compras, e eles alteraram aí a forma de pagamento para ajudar num momento de crise como esse, o pequeno, enfim, empresário, né? Então, eu queria que, se você puder passar para a gente essa percepção aí, o que vocês acham que vai acontecer com os pequenos e médias empresas num momento como esse? Olha, assim, só é grande hoje quem um dia foi pequeno. Então, assim, todos os grandes já foram pequenos um dia. Verdade. A história de sucesso desses grandes foi normalmente aproveitando os momentos de crise para poder dar um salto. Então, o pequeno que for mais flexível, que tiver mais coragem de enfrentar os desafios, ele vai ter sucesso. Ontem mesmo, o nosso diretor técnico, o professor Raimundo Godoy, estava fazendo uma live dele explicando quais são os 8 passos da excelência. Os pequenos querem ter sucesso? É fácil. Tem 8 passos que ele tem que seguir. Não tem outra alternativa. O primeiro passo que ele tem que fazer é o seguinte. Normalmente o pequeno ele gosta de falar jargões de mercado. Né? Não, tem que fazer meu planejamento estratégico, estou estudando aqui como fazer planejamento estratégico, etc. Você tem que definir sua ambição, não interessa o tamanho da crise. Aonde eu quero chegar? E a ambição ela tem que ser tão grande que eu não saiba como alcançá-la. Porque se você souber, já tinha que ter alcançado há muito tempo. Então, traça o caminho para onde você quer chegar. Depois, você começa a trabalhar para buscar as evidências que te impedem de chegar naquele patamar. Lembra, assim, eu não estou colocando os problemas, eu estou buscando saber como é que eu acho as soluções. E as pessoas do pequeno, a equipe bom, o terceiro até o 7º e 8º passo, depois falar de Raimundo Godoy, 8 passos da excelência, que tem... Ele sumiu de novo. Sumiu. Da empresa pequena, as pessoas, o quadro de colaborador da empresa pequena é mais fácil de motivar. Você coloca todo mundo numa sala. Você junta todo mundo, 50 pessoas, quando puder juntar, mas cabe uma sala de Zoom. A comunicação é rápida. Todo mundo entende. Então, dá para ter mais flexibilidade, os processos são mais ágeis do que das empresas grandes. Eu acredito que, nesse instante, o momento é mais propício para os pequenos do que para os grandes. Tá, tem outra pergunta aqui, agora a pergunta do Rodrigo Pereira. O que vocês têm visto de ações inovadoras no setor público pelo mundo? Essa é divertida. Essa é divertida. Não é minha, não, a culpa é minha. Eu vou te contar então, Ju, uma reunião que eu tive ontem com o comandante da Polícia Militar de um estado do Brasil. Estava na reunião o comandante, o coronel, o major, debatendo justamente o que fazer para melhorar a eficiência da Polícia Militar do estado em questão, que eu não vou falar o nome por questões óbvias, aonde o major e o coronel eles estavam, nesse instante, passando 2 anos fazendo uma pós-graduação em inovação no setor público. Eles estavam estudando como trazer inovações para o setor público. Ou seja, a primeira coisa que a gente está vendo muito que dá mais sucesso é ter pessoas com esse espírito no setor público. Isso é o primeiro passo importante. O que tem visto também mais acontecendo é o uso de ferramentas digitais para controle, inclusive para o portal da transparência dos governos, tem ajudado bastante. Então, no mundo inteiro, o portal da transparência ele funciona. No Brasil, você tem uma dificuldade enorme de conseguir ter informação. Gente, tudo que os governos, prefeituras fazem está disponível, você só não consegue achar. Então, assim, o Acra criou um índice chamado IGMA, que ele vai lá e um robozinho capta essas informações em todas as informações do site das transparências. Depois a Cláudia pode passar lá o link do IGMA, lá é público, todo mundo pode acessar a informação da sua cidade, do seu estado, etc.
Isso faz com que as pessoas consigam enxergar melhor o que tem que ser feito. Só um ponto, né, Rafael? O IGMA é um indicador imparcial. Ele é baseado em fatos e dados que a própria prefeitura divulga. E apesar disso, às vezes a gente recebe ligação de prefeito dizendo que achou ruim a nota que ele está no IGMA. Então, esse ponto é importante, né? E a gente fez algumas análises demonstrando quais os lugares que estavam mais propícios ou menos propícios à questão do Covid, que estavam mais arriscados, e nós recebemos esses pontos também. Então, eu acho que, só completando antes do Rafael continuar, existem exemplos de boas prefeituras dentro do próprio Brasil, né? E esse índice trouxe, claro, um pouco disso, ajudou a gente conseguir entender isso melhor, e o índice é dividido em pilares, que você consegue entender onde que é melhor e que práticas que aquela prefeitura tem melhor ou aquele município tem melhor. Desculpa, Rafael. Não, mas é isso, assim, ou seja, em resumo, o que o setor público está fazendo lá fora, nós estamos tentando trazer para o país hoje várias iniciativas, seja nosso do Acre, seja várias iniciativas locais estão trazendo, mas, em resumo, muita coisa digital e muito conhecimento de gestão. Porque trazer conhecimento de gestão para o setor público é o que vai fazer o diferencial para a gente sair dessa dificuldade que nós estamos aí de crescimento. Né? Gente, tem mais uma pergunta aqui de um cliente muito querido nosso, o Alexandre Ruano. Ele está perguntando como inovar com produtos que é essencial o contato físico, no caso, metais sanitários, né? Como é que a gente apresenta esse metal sanitário para um cliente e ele tem uma questão do toque, enfim. Num momento como esse, ou no momento pós-pandemia, como é que a gente poderia inovar nesse sentido? Qual que é o produto mesmo? Eu não entendi. Metal sanitário. Imagina a torneira. Torneira? Tá. O seguinte, deixa eu dar 2 exemplos, então, tá? Primeira coisa, a questão do toque. Isso. Tá complicado. Tá bom? Oi, voltou? Agora voltou. Essa questão do toque é uma questão de costume nosso, né? A gente que gosta de ver, sentir, né? Abrir, fechar, etc. Se você lembrar, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando a arquitetura começou a sair fazer o projeto no papel e começar a fazer no AutoCAD, e começou a ter aquelas iniciativas do cara entrar na casa em 3D, começar a se ver dentro da casa, né? Muita gente não conseguia, porque precisava entrar na casa para poder ver, precisava de construir a base e sentir lá para poder ver como é que era. Não conseguia enxergar em 3 dimensões, eu precisava do papel. Em 2006, exatamente 2006, os bancos estavam trabalhando muito fortemente para tornar o atendimento bancário mais digital. Bom, como eu estava no banco nessa época, eu posso falar com propriedade que não era o objetivo simplesmente de reduzir custo, que ficava mais fácil. Você imaginava, o Banco Central tinha uma determinação de que os bancos tinham que atender qualquer cliente numa fila em 15 minutos. Cara, inviável isso, com tanto de motoboy ficava lá com tanto de documentação para você passar no caixa. E a reclamação das empresas era: o cliente não quer entrar no banco digital, o velhinho não sabe entrar no site, no aplicativo. Então, assim, todas essas questões, eu posso falar de diversos produtos que no passado era inviável conseguir vender, porque a maturidade das pessoas era: eu preciso tocar, eu preciso ver, etc. A lógica é a mesma. O consumidor vai se ajustar nesse formato. As lojas hoje em shoppings estão proibidas de ter provadores. Todo mundo quer provar roupa. Opa, homem já não gosta de provar roupa, mulher que gosta de provar roupa. Se você olhar qual homem que quer ir lá na loja e provar uma calça, não, essa calça serve. E fica bom ou ruim, tanto faz. Mulher não Depois sai a da mulher loja. tem que trocar, né? Oi? Depois a mulher tem que trocar, né? Bom, tem um caso de um cliente também nosso que já está pensando em fazer uma modulação de uma loja diferente, onde a loja é só uma demonstração física do site,
A pessoa passa na loja, escolhe o produto, sai direto da fábrica ou do CD o produto físico para ir na casa da pessoa. A pessoa tem lá tantos minutos para poder provar, textualizar, pegar, etc. Né? Escolhe os produtos que ela vai querer comprar, o motoboy passa, devolve esse produto para poder ser reigienizado, e tudo isso tem um pouquinho de custo adicional para fazer tudo isso. Quer tocar? Dá para a gente criar um processo para fazer isso. Só que isso tem um preço. À medida que a pessoa vai reacostumando com o modelo, vai vendo que não faz sentido, que a coisa vai evoluir para um outro caminho. Então, tudo tem solução. E muita coisa não é coisa de inovação, é só olhar para o histórico. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Lívia. Ela trabalha no Airbnb, né? E a gente vê que assim, um dos segmentos mais afetados aí durante essa pandemia é o segmento do turismo, é o segmento imobiliário de aluguel, né? Eu falo do turismo porque a agência também tem viagem de incentivo e a gente vê realmente o impacto que a gente está tendo. Volta e meia a gente recebe aí comunicados de empresas, né, aéreas com a possibilidade de falência, enfim, grandes empresas aéreas. E ela fala, olha, eu faço reserva de hóspedes, a demanda caiu muito, caiu quase 90% das reservas. Então, assim, o que vocês têm de sugestão, ou que case que vocês já viram, que você consegue transformar esse cenário numa oportunidade? Essa é boa. Essa é boa. Eu acho que o mais próximo de case que eu vi, eu acho que a gente não vai dar a resposta que ela quer, mas o mais próximo de caso que eu vi disso foi em Portugal. Portugal foi eleito por 3 vezes o destino da Europa o melhor destino da Europa. Verdade. O turismo é muito importante para eles, para o país. E até mesmo o Ministério de Turismo lá, ele, nesse momento de crise, ele transformou o logo dele, que era venha visitar, para venha ler. E aí ele criou uma série de capítulos dentro do site dele, mostrando tudo que aqueles pontos turísticos tinham de experiência para o cliente. E ele criou algumas visitas virtuais que você podia fazer. Isso para quê? Para continuar trazendo desejo nas pessoas, para que elas quisessem ir para Portugal, que quando esse momento passasse, elas pudessem ir lá. Então, ele bombardeou as pessoas lá de informação para que isso acontecesse. Outro que, acho que foi na Suécia, foi num país lá de cima, por aqui, que o governo está tentando fazer uma proposta, já que as fronteiras estão fechadas, eles estão tentando criar uma proposta para que as empresas comecem a trabalhar, que os dias úteis sejam 4 dias apenas. Então, que o 5º dia, para que fique 3 dias de fim de semana, para as pessoas dentro do país viajarem pelo país e incentivarem isso. Então, talvez a gente não tenha uma resposta para a empresa dela, mas eu acho que, de novo, tem que ser uma iniciativa conjunta com órgãos que fomentam o turismo para que tenham saídas para esse tipo de empresa. O Carlos também é uma pessoa super querida para a gente na agência, ele também pergunta sobre isso, né? Enfim, esse impacto que vai ter, o que a gente está vendo de ações para esse retorno do turismo, porque assim, a gente acredita que vai voltar, afinal de contas, eu acho que já está todo mundo surtando sem poder sair de casa, né? E quem gosta de viajar já está tentando planejar qual vai ser a próxima viagem. É óbvio que vai ser um novo cenário, um cenário cheio de restrições, que a gente já tem visto também as companhias aéreas se preparando para receber o passageiro, esse novo passageiro, né? Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que vai ter esse cenário de turismo aí no mundo? Se você principalmente, Cláudia, que você está fora, o que você já está enxergando aí, o que está acontecendo? Porque assim, a gente está no pico da crise, né? Você já passou um pouco da crise. Então, o que vocês enxergam aí que vai ser o pós-cenário Covid? Aqui, eu vou falar agora de Europa e eu não tenho tanto domínio para falar do Brasil assim.
mas das iniciativas que nós estamos vendo aqui, as empresas que são preparadas, que vivem do turismo, também estão mudando a forma dela de atender esses turistas. Então, a gente pega países, a Dinamarca, por exemplo, ela criou todo um sistema que a pessoa, quando vai num restaurante, ela não tem proximidade com ninguém. Teve uma cena, não sei se eu vou conseguir transmitir o que seria ver o vídeo, mas a pessoa chega no restaurante e toda a parte de atendimento dela é feita por robôs, mas o robô lá são carrinhos assim de trem. Então, eles montaram uma trilha toda dentro do restaurante que você entrega o pedido para esse trem e depois paga também, vem a maquininha nesse trem. Então, eles começaram a criar formas criativas que passou até a ser divertido. Eu fiquei com vontade de ir lá conhecer esse restaurante. De proteção também, para poder, nesse período em que a gente sabe que pode ter segunda onda, né? Que aqui o grande receio deles agora é na reabertura ter uma segunda onda. Então, precisa criar barreiras sanitárias ou proteções sanitárias para que as pessoas possam ir em segurança. Então, medidas que eles fizeram, por exemplo, em restaurantes, todos aquela... Fala esplanada, acho que é esplanada no Brasil também, né? Esplanada, quando você tem aquelas mesas fora do restaurante, assim, na rua. Na calçada, assim, na frente do restaurante tem várias mesas de esplanada. Acho que é esplanada. E aí a distância disso começou a ser padronizada. Os parques, e aí isso eu já vi também nos Estados Unidos depois. O gramado do parque, eles fizeram vários círculos mesmo, onde as pessoas podem ficar. E aí você que está com aquela pessoa que convive com você, fica naquele círculo, e depois tem um outro círculo de segurança que outra pessoa pode ficar. No Reino Unido, por exemplo, a partir do dia 1º de junho, você já pode encontrar com outra pessoa nesse mesmo círculo no parque, mas não pode ter mais que um número específico de pessoas. Então, todos esses lugares abertos para o público estão criando, de alguma forma, algo que vai proteger a saúde dessas pessoas que estão indo visitar lá, seja restaurante, seja hotel, seja parque, seja um museu. É o que eu estou vendo aqui. Se isso funcionaria no Brasil, não sei, porque no Brasil, às vezes, a gente tem dificuldade até de respeitar a distância na fila, né? Quando já está marcado no chão. Mas eu espero que sim, porque é algo que a gente vai ter que conviver por um tempo ainda. Legal. Ju, Oi. só para complementar a colocação da Cláudia, é o seguinte: é óbvio que o mercado de turismo e o aeronáutico são impactos brutais. E esse, assim, os dois já sofreram o que tinha que sofrer. E aqui daqui para frente... Volta um pouquinho. Esses dois segmentos, hoteleiro e aeronáutico, foram os que de imediato zeraram, né? Ninguém pode movimentar, está todo mundo parado. Então, esses já sofreram a baixa que tinham que sofrer no começo. Então, já todo mundo já se achatou, já teve, infelizmente, empresa que fechou, etc. A questão é que esses dois segmentos, eles não têm outra alternativa senão se reinventar. Eles vão ter que abrir novos produtos, novas formas de trabalhar. Exemplo, se o mercado de trabalho avançar muito fortemente com o home office, né, o tanto de apartamentos Airbnb que tem no centro de São Paulo, por exemplo, que as pessoas usam para poder ficar mais próximo do trabalho, esses imóveis vão ser ocupados de outras formas. Mas as pessoas, no curto prazo, a tendência maior é viajar dentro do país. Então, coisas que acontecem hoje, usualmente, nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente vai para a Disney e aluga uma casa lá muito grande, com piscina, etc., passar até um mês lá perto da Disney, mas não dentro do parque da Disney. Esse tipo de coisa tende a crescer no Brasil agora. Você alugar casa de campo, né? Por exemplo, que antigamente não era, antes da crise não era usual. Ao invés de você ficar indo para grandes centros, como São Paulo, para poder aproveitar o grande centro. A entrega do produto vai acontecer muito mais pela segurança, para o cara saber que foi detetizado muito bem o apartamento do Airbnb e muito menos pela localização dele. Então, dá para você pensar em formas diferentes de trabalhar quando a coisa começar a reaquecer. Um exemplo que já está acontecendo hoje, eu não vou falar o nome da companhia aérea também para não fazer propaganda, mas tem uma companhia aérea hoje que já está fazendo entregas mais baratas do que o correio.
Não pode, né? Vai ser Airplane, mas não é assim, Airplane. O José aqui, ele está perguntando, né? Primeiro que ele ajudou a gente, tá, Cláudia? Ele achou a palavra que a gente estava procurando, que é terraças. E ele está perguntando também se o Aquila pode ajudar as pequenas e médias empresas, né? Mas não na parte operacional, e sim na estratégia empresarial, porque ele sabe que vocês já são fera no PDCA. Então, eu gostaria de dar a opinião aí de vocês. Com certeza, né? Muitos dos nossos clientes são pequenos e médios e a gente trabalha muito com projetos de estratégia. E esse livro que o Rafael falou, que são os 8 Passos para a Excelência, que foi feito pelo nosso sócio fundador Raimundo Godoy, o Felipe Pires e a Natália Godoy, nós acabamos de lançar esse livro e ele diz a respeito sobre estratégia. E é um conjunto de 20 anos trabalhando esse tema em empresas pequenas, médias e grandes empresas também. Então, a gente tem uma expertise nisso. Se ele não conhece, ele tem que conhecer. Ótimo. Gente, acho que assim, eu queria muito agradecer, Cláudia. Assim, a gente está a 1h24 de live, mais do que eu esperava. A gente teve uma participação incrível de todo mundo. A gente teve mais de 200 pessoas inscritas na nossa live e mais de 120 pessoas participando ativamente da nossa live. Mas agora eu vou dar uma de Xuxa, porque chegou o momento mais esperado do nosso dia. Chegou o momento do sorteio. Então, a gente vai começar a sortear. Eu tenho ajuda aqui do Luiz, que está me ajudando, com os nomes de todo mundo. Então, assim, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Eu peço muito desculpa, gente, se eu não conseguir responder todas as perguntas que vocês colocaram aqui, mas agradeço muito a participação e quem mandou a pergunta também. Lívia, muito obrigada, vocês são excelentes. O José Ferreira, melhor profissional que eu conheci. O Diego Magro, parabéns, ótimo conteúdo. O Caíton, tem o livro em e-book, sou cego. Pedro Dias, parabéns pelo webinar, Cláudia e Rafael. Então, assim, foi o nosso primeiro Your Day Live. Então, assim, estou muito feliz com o resultado. Vamos tentar voltar e fazer outros com conteúdos diferentes. Eu acho que a gente começou, foi um bom popurrí de coisas que estão acontecendo e de ideias e de estratégias interessantes que as empresas estão adotando. Mas, para mim, assim, resumindo um pouco do que a gente falou, esse momento, né, isso que nós estamos vivendo, essa guerra que nós estamos vivendo, é a nossa oportunidade de se reinventar e de trazer e de mudar novas estratégias e buscar o novo. Né? Isso é o que vai muito de encontro também do que a gente acredita. E realmente, o que a Cláudia falou no começo, é um convite a todos nós, como executivos, como empresários, como, né, enfim, como participantes aí da sociedade. Agora foi a Ju. Vamos começar aqui, então. Olha, o Maurício está falando, ansioso pela segunda edição. Mauro, hoje é seu aniversário, estou dando parabéns aqui, ó. Live para você. Mauro é da agência. É aniversário dele hoje, gente. Então vamos dar. Esse tem que ser sorteado. Esse merecia ser sorteado. Presente de aniversário. Boa sorte. Na hora. Isso é bom também ser uma agência de eventos. Primeiro sorteio, a gente vai sortear o primeiro livro do Aquila, tá? Eu vou pedir, gente, quem for sorteado, passar os dados para a gente depois aqui no privado, para a gente conseguir mandar. Então, só para vocês saberem, são mais de 120 pessoas aqui participando. Karina Brumati. Karina, parabéns! Você ganhou um livro do Aquila. Gente, estou me achando nisso aqui, estou adorando fazer essa live. Segundo livro do Aquila, vamos lá. Paulo Ribeiro. Paulo, você ganhou um livro do Aquila. Terceiro livro do Aquila, vamos lá. Vamos mexer aqui nisso aqui que só tem Alessandra Soares. Alessandra, você ganhou um livro do Aquila. Agora nós temos a Havaianas do Hotel Belmão, que também é um parceiro nosso muito forte, tá? A gente vai sortear aqui as Havaianas.
vai para Andréia Martins. Andréia, umas havaianas. Do Atlas também nós temos 10 máscaras. Opa, então vamos sortear 10 pessoas aqui. Eu vou falar uma em seguida da outra, tá? Michele Ferreira, Mi, você ganhou uma máscara do Atlas. A Vera Campaspe, você ganhou, Verinha, saudade de você, Verinha. Você ganhou uma máscara do Atlas. Fernando Moura, uma máscara do Atlas. Quantas foram? 3. A quarta, da Vantel. A quinta, Rodrigo Mendes. A sexta, Renato Pentel. A sétima, Paula Santiago. Paulinha, você ganhou uma máscara. Dijan, ganhou uma máscara. Quantos? Peraí, a gente tem que contar. A gente perdeu aqui. Mais duas. Leonardo Covas. Mais uma aqui. Oscar Ribeira. Mais uma máscara. Agora nós temos a caixinha de som. Proof da IU, que eu não estou com ela aqui para mostrar para vocês, mas é super bonitinha, colorida. Vamos ver. São 2 caixinhas. Carolzinha, você ganhou a caixa de som. Rafael Leno. Não sei, Rafael, desculpa, eu não sei pronunciar. Vê se dá para você ler aí o seu nome. Leno, não sei. LMW? Isso, Rafael LMW. Você ganhou a segunda caixinha de som. Gente, agora. Taranã, a nossa linha de coração. A nossa foca no cliente. Vamos sortear agora para finalizar o nosso Yo Day. Gente, é da agência, todo mundo da agência já tem a foquinha deles, viu? Você ganhou, mas todo mundo já tem a foquinha, eu vou sortear outra pessoa, tá? Não vale, né? Todo mundo da agência já tem. Rodolfo Santana ganhou a nossa foquinha foca no cliente para você colocar em cima da sua mesa e lembrar que o ativo mais importante de qualquer empresa são os nossos clientes. Então, foca no cliente o ano todo, vamos inovar e vamos transformar. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal do Acla, Rodrigo, que ficou nos bastidores, Rafael, Cláudia, Muniz, que está aqui comigo, toda a equipe, o pessoal que também fez a arte dos convites, que mandou os convites para vocês, a equipe comercial da IO, que fez o convite para todos os nossos parceiros de negócio. E, gente, incrível a participação de vocês, mais de 120 pessoas participando junto com a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer. Quem eu não respondi as perguntas, a gente vai olhar depois e vai passar para a Cláudia e para o Rafael para eles responderem, tá? Tem nossos contatos aqui também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, o contato está aparecendo também. Toda a nossa sessão é chique, gente. Eu fui gravada, foi tudo gravado. Está disponível para vocês lá no blog da IO, tá? A Tainara, que é a pessoa que gera conteúdo para a agência, vai montar um resuminho de tudo isso que a gente discutiu, vai colocar no nosso blog, pode seguir a gente, e lá vai ter um link com toda o nosso IO Day, tá? Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Beijo para vocês e bom final de semana, porque como João Dória, a gente já vai antecipar o final de semana também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.